Vamos resolver o problema 4.42. Ele tem um asterisco aqui, isso implica que ele é um exercício que exige bastante cuidado. E ele fala o seguinte: para o circuito da figura abaixo, determine o equivalente de Thevenin entre os terminais A e B. O que o teorema de Thevenin nos diz? Ele diz que quando a gente tem um circuito, ele afirma que um circuito linear de dois terminais, ele pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão, que é essa fonte vamos chamar de Thevenin, em série com o resistor, que é o resistor de Thevenin. Mas quem é essa fonte e quem é esse resistor? A fonte, pessoal, a fonte de Thevenin, vou colocar aqui, a fonte de Thevenin, ela é tensão medida pelo circuito aberto, entre os terminais que eu quero. Eu quero o terminal A e B, se eu vier aqui e medir qual a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter um valor. Esse valor é a tensão de Thevenin. E a resistência de Thevenin, ela é a resistência lida por esses terminais A e B quando todas as fontes independentes de tensão e de corrente são anuladas no circuito. O que é anular essas fontes? Uma fonte de tensão nós vamos substituir por um curto-circuito, porque a gente está falando de uma equipotencial. Então vamos escrever isso daqui. E uma fonte de corrente é substituída por um circuito aberto, porque se a corrente é zero, não passa corrente ali. Então vamos escrever essa informação. Ok, então vamos começar esse problema encontrando qual a resistência de Thevenin. Está aqui o nosso circuito, não está? Vamos duplicar essa figura. Está aqui a nossa figura. Então, no lugar dessa fonte, nós vamos colocar um curto-circuito. Então vamos apagar essa fonte de 20 volts. Então está aqui a nossa fonte de 20 volts, estou apagando ela. Vamos substituir essa fonte por um curto-circuito. Vamos pegar aqui uma linha, vamos deixar ela um pouquinho mais espessa e colocar na cor preta. Então tá aqui, ó. Substituir a fonte por isso. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Vamos pegar aquela linha, lembra que a gente desenhou uma linha aqui? Vamos colar essa linha aqui. E agora falta essa fonte de corrente. Nós vamos substituí-la por um circuito aberto. Tá aqui o circuito aberto. Então, olha, vamos fazer duas coisas aqui. Quando nós tivermos uma corrente chegando nesse ponto aqui, ó, ela não vai vir para cá, ela vai vir só para esse lado. Então eu vou apagar tudo que está aqui, para não ter complicação, para não ter problema. Tá? Então esse resistor, a linha vem, o circuito ele desce aqui direto, ele vem retinho aqui, né? Não acontece nada com isso. Então o resistor ficaria mais ou menos assim. Está aqui o nosso circuito então. Esse é o circuito que resultou. Essa fonte aqui virou um circuito aberto, eu só cheguei o resistor de 10 ohm para cá. Aqui eu apaguei essa fonte, né? Eu só não desloquei isso daqui porque ia ficar meio estranho. E aqui é a mesma coisa. Então agora, o que nós precisamos fazer aqui dentro? Encontrar qual que é a resistência equivalente desse circuito. Mas aqui nós temos um problema. Por quê? Olha esse resistor de 10, de 20 e esse de 10. Eles formam uma rede em Y. Se esse ponto aqui é o ponto A, esse é o ponto B, esse daqui é o ponto C e esse aqui é o ponto de neutro. A gente tem uma rede em Y aqui dentro. O que nós precisamos fazer aqui? Substituir essa rede por uma em delta, porque aí a gente vai conseguir trabalhar com cada um dos elementos. Então vamos lá verificar como é que fica essa rede em delta. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar uma outra associação. Essa associação aqui, ó, entre esses dois pontos aqui. Esse cara aqui. Eu tenho dois resistores iguais em paralelo. Nós já vimos isso em outras resoluções, em outros momentos, que a resistência equivalente de dois resistores em paralelo vai ser a resistência dividido pelo N. Quanto vale ali? 20. Quantos resistores são? 2. Então, eu substituo por um único resistor de 10 ohm. Então, esse circuito que está aí, ele vai multiplicar ainda o seu valor. Vamos pegar e refazê-lo para a gente não ter nenhum problema. No lugar desses dois resistores aqui, vai ficar um único resistor de 10. Então, eu vou apagar tudo que está acontecendo aqui do lado. Então, está aqui o nosso problema. E só lembrando que esse resistor aqui, ele vale 10 ohm. Aqui dentro, eu tenho uma rede em Y, né? Se a gente pode identificar aqui a seguinte figura. Temos aqui um resistor. Vamos pegar aqui. Temos isso aqui, ó. Ponto A, ponto B e o ponto C. Vamos pôr ele mais para cima, que a gente já vai encontrar. Se esse ponto A é esse daqui, e aqui é o ponto N,
implica que o R1 é igual a 10. Se esse aqui é o ponto B, este é o ponto B, este é o ponto N, o R2 também é igual a 10. Logo, o R3, que é entre o ponto N e o ponto C, também vale 10. Tudo é 10 ohm. Temos uma rede equilibrada. Tá? Essa aqui é uma rede equilibrada. Como a gente consegue encontrar os valores dos resistores RC, RB e RA, que eu vou colocar no lugar desse circuito que está aqui? Temos duas regrinhas para isso. Cada resistor da rede delta, vamos pegar o nosso gráfico, cada resistor da rede delta é a soma dos produtos possíveis de Y extraídos 2 a 2 dividido pelo resistor Y oposto. De novo, cada resistor da rede delta, então olha, eu estou numa rede Y e quero escrever a rede delta, que é o RA, o RB e o RC. Quem será o RA? Vamos abrir aqui a nossa, vamos pegar uma equação. Ele quer que a gente escreva o RA. Quem vai ser o RA? Olhando aqui, ó, cada resistor, aqui está a nossa rede delta e aqui a nossa rede Y. Eu quero escrever os resistores da rede delta em termos dos resistores da rede Y, porque eu estou fazendo uma transformação Y para delta. Os resistores da rede delta vai ser a soma dos produtos tomados 2 a 2 da rede Y dividido pelo resistor Y oposto. Eu estou calculando o RA. Está aqui o RA. O oposto a ele é o R1, do lado oposto, tá? Então eu vou dividir, né? É dividido pelo oposto, então vamos dividir por R1. Vamos copiar, eu vou tomar os produtos, né? Já está aqui R1 vezes R2. Vezes R2. Tá o primeiro. Vamos copiar o produto aqui. Soma a próxima combinação. R1 vezes R3. Mais, opa, vamos abrir aqui. Mais o que falta? O R2 vezes R3. O R2 vezes o R3. Agora a gente já pode calcular o RB. Quem vai ser o RB? O numerador, pessoal, ele não altera. Sempre vai ser essa combinação. O que muda é o denominador. Então eu vou colocar aqui RB. Quem é o resistor oposto a RB na rede Y? Olha, o oposto a RB está o R2. Por fim, o RC, que nós já sabemos que basta modificar o denominador de R2 para R3. Então tá aqui esses caras. Então, tem uma particularidade. O que acontece se todos esses resistores forem iguais? Vou pôr bem grandão aqui. O que acontece se todos os resistores forem iguais? Olha, se todos os resistores R1, R2 e R3 forem iguais, eu vou ter aqui em cima o quê? Eu só vou copiar o RA, tá? Nós vamos ter... Então vamos escrever aqui antes, para a gente não se perder. Todos eles é igual a R, tá? Aqui em cima, R1 vezes R2 vai me dar o quê? Um R ao quadrado. R1 vezes R3 vai me dar um outro R ao quadrado. R2 vezes R3 vai me dar um outro R ao quadrado. E aqui vai me dar somente o R. Bom, aqui em cima vai dar 3 R's ao quadrado, não vai? E aqui embaixo o R. Então, o RA vai ser igual a 3 vezes R. 3 vezes R. E por sua vez, pessoal, a gente pode concluir que se todos os resistores forem iguais, RA é igual a RB, que é igual a RC, numa rede equilibrada. Isso é o chamado rede equilibrada. Com isso, a gente consegue escrever todos os resistores da rede delta em termos da rede Y. Okay? Bom, podemos fazer aqui agora o contrário. Se nós tivermos uma rede delta e a gente for para uma rede Y, o que ocorre? O que nós vamos ter? Se nós sairmos de uma rede delta para uma rede Y, essa vai ser a nossa relação. Cada resistor da rede Y é o produto dos resistores nos dois ramos adjacentes, delta, dividido pela soma dos 3 resistores delta. Olha, vamos pegar a figura nossa aqui. Vamos analisar na figura. Vamos catar aqui uma cor em azul. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero escrever a rede delta, a rede Y em termos da rede delta agora, né? Então, eu estou dentro de uma rede Y. Quem vai ser o R1, né? Nessa rede? Eu estou na rede delta, vou para a rede Y. Vai ser o produto, olha, eles não estão compartilhando esse ponto. Vai ser o produto dos dois resistores vizinhos dele, esse daqui, dividido por quem?
pela soma dos 3 resistores de delta. Então vamos escrever, vamos copiar para a gente poder aproveitar a equação. Só que lembrando que ao invés de RA, nós temos agora um R1. Tá? Podemos apagar tudo que nós tivermos aqui em cima no numerador e também tudo que nós tivermos no denominador. Então vamos lá. Quem é o numerador? Cada resistor da rede Y é o produto dos 2 resistores nos 2 ramos adjacentes delta. Eu estou calculando o R1. Quem são os seus 2 vizinhos? O RB e o RC. Então vamos pegar RB e RC. RB, vamos copiar isso aqui para a gente ganhar tempo, e RC. Dividido por quem? Pelo produto, pela soma dos 3 resistores delta. Quem são os 3 resistores deltas? RA, RB e RC. Então vamos lá, vamos pôr todos aqui. RA, RB e RC. Tá bom, acabou. Vamos fazer o R2. O R2 está aqui desse lado. Está aqui o R2. Quem são os 2 resistores vizinhos? O RA e o RC. Então a gente só vai vir aqui. No lugar do RB, a gente põe o RA. O denominador se mantém, que continua, é a soma de todos. E por fim, o R3. Está aqui o R3. O R3 é esse daqui. Os 2 resistores adjacentes a ele é o RA e o RB. Então já está aqui o RA. Falta só a gente colocar o RB. O denominador é o mesmo, devido à regrinha. Bom, o que nós precisamos fazer aqui agora? Precisamos encontrar o caso onde nós estamos numa rede equilibrada. Como fica numa rede equilibrada? Numa rede equilibrada, o que nós vamos ter? Que R1, a gente já vai verificar isso, é igual a R2, que é igual a R3. Aqui faltou uma igualdade. Bom, vamos pegar essa relação aqui. Ctrl C, vamos substituir no lugar dessa daqui. Bom, se RA for igual a RB, que por sua vez for igual a RC, todos eles igual a R, isso vai implicar aqui um R ao quadrado e aqui embaixo R mais R mais, isso vai ser igual a quanto? Esse R de cima corta com, aqui embaixo dá 3 R's, então vai ficar R dividido por 3. R dividido por 3. Tá bom? Então, em uma rede equilibrada, todos os resistores possuem o mesmo valor. Olha, não precisava fazer muita coisa, né? Basta vir daqui, colocar aqui, se cada resistor aqui na rede, vamos só fazer uma mudançazinha aqui, ó. Vamos colocar que aqui é o R, R1, R2, R3, que é o RY, tá? Então aqui seria tudo em termos de Y, eu não vou substituir todos. De tal maneira que nós teríamos aqui também um R, e esses R's aqui que eu estou chamando, seria nada mais, nada menos do que um R delta, né? A mesma coisa ficaria para cá. No fim das contas, nós temos que um RY vai ser igual, no fim, a R delta dividido por 3. Essa relação aqui. Basta passar esse dividindo para cá, a gente tem o mesmo momento. Bom, então tá aqui. Vamos voltar para o nosso problema, depois desse parênteses gigantesco. Eles não são iguais? Então, todos os resistores da rede delta vai ser dado por quem? Quem vai ser eles? Então, cada resistor da rede delta vale 3 vezes da rede Y. Quem são os valores da rede delta? Nós já vimos aqui anteriormente que eles valem 10. Então, cada resistor da rede delta agora, ele vai valer 30 ohm. Cada um desses resistores R delta, eles valem 30 ohm. Então, no lugar dessa figura aqui, o que nós vamos colocar? Nós vamos ter agora uma única coisa. Vamos pegar e modificar. No lugar desse Y aqui, a gente vai ter o seguinte. No lugar de todo esse conjunto aqui, a gente vai desenhar. Vamos colocar em vermelho o nosso, entre o RA, entre o ponto A e o ponto B, a gente vai ter aqui um resistor, aqui um resistor e aqui um outro resistor. Esse resistor nós sabemos que vale 30 ohm. Este daqui também vale 30 ohm. E este daqui também vale 30 ohm.
Bom, temos duas associações aqui. Nós temos esta associação em paralelo e essa outra associação em paralelo. Então, vamos pôr só um pouquinho para baixo, porque aquele resistor de 30 ele não entra na brincadeira, entra só esses dois. Vamos mudar a cor desse daqui. Tá? Temos essas duas associações. Então nós temos um resistor de 10, paralelo com um resistor de 30, que vai ser igual produto 10 vezes 30 dividido pela soma, 10 mais 30. Isso é igual a 300 dividido por 40. 300 dividido por 40, 7,5. Aqui nós temos uma resistência de 7,5 ohm. Okay? Então a gente pode pegar esse conjunto aqui, essa brincadeira. Aqui a ideia sempre é ir desenhando. A ideia sempre é ir desenhando os circuitos para a gente não se perder. Podemos apagar esse aqui, esse aqui. Agora nós não temos mais esses resistores aqui. Tampouco esses daqui, porque eles geraram uma única associação. O que acontece? Qual a associação? 7,5. 7,5 ohm. 7,5 ohm. Podemos não ter isso aqui também. Tá? Ok, o que acontece? Esses resistores. A corrente que passa aqui, ela chega nesse ponto, ela vem parte para cá e parte para cá. Ela passa por esses dois elementos. Então esses dois estão em série. Então nós vamos ter o resistor de 7,5 mais o resistor de 7,5. Essa associação compartilha esses dois únicos nós, que por sua vez está em paralelo com o resistor de 30. Então nós vamos ter 15 vezes 30 dividido por 15 mais 30. Bom, 15 vezes 30 dá 450 dividido por 45, que é igual a 10 ohm. Então isso implica que a resistência de Thevenin ela é igual a 10 ohm. Tudo isso para chegar no valor de 10. Mas nós vimos muita coisa, está bem completo essa parte da resolução. Então está aqui. A resistência de Thevenin nós já encontramos. O que nós precisamos fazer agora? Determinar a tensão de Thevenin. É a nossa próxima etapa. Então vamos prosseguir aqui. A gente tem a figura nossa aqui, que a gente quer trabalhar, e nós vamos fazer dois procedimentos. O primeiro deles, essa fonte aqui, ó, nós temos uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Nós vamos aplicar uma transformação de fontes. Aqui nós temos esse resistor, ele não entra na brincadeira. Uma fonte de voltagem em série com o resistor. A gente vai aplicar uma transformação de fontes também. Como ficaria essas transformações de fontes? Ficaria da seguinte forma. A gente vai usar as relações de Ohm, né? Então uma fonte, vamos chamar de VS1, ela vai ser dada por R e S1. Dessa forma, o R é o 10, então o VS1 vai ser igual a 10 vezes 5, que é igual a 50 volts. E a resistência continua sendo a mesma. Desse lado de cá, a gente usa esse mesmo conjunto de relação, onde a fonte IS2 ela vai ser VS2 dividido por R. Isso dá 20 dividido por 20, que é igual a 1 ampere. Bom, agora com isso nós podemos modificar esse circuito. Ele ficaria da seguinte maneira, com essas transformações que nós acabamos de ver. Vou apagar essa fonte. No lugar desta fonte, nós vamos desenhar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então nós temos aqui o resistor e aqui a fonte. Qual que é o sentido aqui da fonte, né? Se aqui a gente está do menos para o mais, então implica que ela vai estar da esquerda para a direita. Então aqui a gente conecta aqui. Já coloco os valores. Agora no lugar dessa daqui, eu vou apagar tudo e nós vamos ter um resistor de 10 ohm. Se ela está aqui, esse terminal é negativo e esse é positivo. Certo? A corrente sempre vai nesse sentido do menos para o mais. Aqui vale 10. Vamos colocar os valores agora. Esse aqui vale 10 ohm e essa fonte vale 50 volts. Esse aqui vale 20 ohm. Esse daqui vale 1 ampere. Bom, podemos associar esses dois que estão aqui.
Quanto que dá uma associação em paralelo de dois resistores iguais? Lembra que nós já vimos? Essa associação aqui vai ser R dividido por N. Então vai ser 20 dividido por 2 igual a 10. Tá? Então podemos recapitular, refazer esse circuito aqui, onde nós ficaremos com quem? Um único resistor de 10 em paralelo com a fonte de corrente. Quanto vale a fonte de corrente? 1 ampere. E aqui a gente vai aplicar uma outra transformação. Vamos chamar de VS2 igual a R e S2. O VS2 vai ser igual a R, que vale 10 vezes 1. Isso dá uma fonte de 10 volts. E o resistor continua sendo de 10. Então, esse circuito todo aqui, a gente vai refazê-lo. Vamos selecionar todo mundo aqui. Ctrl C. Vamos vir para cá. Podemos desfazer tudo isso daqui. Apagar essa parte do circuito. E nós vamos ficar com uma fonte de tensão, menos aqui e mais, insere com um resistor, onde essa fonte vale 10 volts, esse resistor vale 10 ohms. Então tá aqui, podemos identificar uma corrente aqui e uma outra corrente aqui e 2, e nós podemos agora aplicar a lei de Kirchhoff para tensão, para tentar determinar a diferença de potencial neste ponto em relação a esse daqui. Se nós aplicarmos aqui na malha 1, nós vamos encontrar menos 30, vamos pôr aqui, malha menos 30, mais 10 e 1, mais 10 e 1, mais 10 que multiplica I1 menos I2, mais 50. Tudo isso igual a zero. Vamos agrupar aqui. O que nós temos I1? 10, 10 e 10. Então dá 30 e 1, menos 10 e 2, menos 30 mais 50, mais 20. Tudo isso igual a zero. Bom, podemos simplificar todo mundo por zero, passar esse para lá. Então nós ficamos, simplificar tudo por 10. I1 menos 3 e 1, menos I2. Isso é igual a menos 2. Então tá aqui, ó, nossa primeira equação. A equação devido à malha 1. Agora vamos para a malha 2. Olhando na malha 2, nós vamos ter menos 50, mais 10 que multiplica I2 menos I1, mais 10 I2, menos 10, mais 10 I2. Tudo isso igual a zero. Vamos agrupar todo mundo que tem I2. Então temos 10 daqui, 10 daqui, 10 daqui. Então nós temos 30 I2 e menos 10 e 1, menos 50. Se nós dividirmos tudo isso, menos 50 não, menos 60, né? Se nós dividirmos tudo isso por 10, nós podemos ficar com 3 e 2, menos e 1 é igual a 6. Essa aqui é a nossa equação 2. Agora a gente tem que resolver esse sistema, né? Vamos só dar uma reagrupada aqui. Como a gente pode resolver isso daqui? Vamos pôr as equações perto uma da outra, vamos ver o que a gente encontra. Nós vamos ter 3, vamos isolar I2 nessa daqui. Vai ficar menos I2 é igual a menos 2, menos 3 e 1. Então, I2 é igual a 2 mais 3 e 1. E vamos jogar aqui dentro. Então, nós ficamos que 3 que multiplica 2 mais 3 e 1, menos I1 é igual a 6. Então nós temos que 6 mais 9 e 1, que é o 9, menos I1 é igual a 6. Esse 6 passa para lá negativo, vai ficar 0. Aqui temos que 8 e 1 é igual a 0, portanto I1 é igual a 0. Se 1 é igual a 0, I2 é igual a 2 ampere. Então achamos I1 e achamos I2. Bom, como que a gente pode pensar aqui agora para encontrar esses valores que a gente quer? Vamos olhar para essa figura aqui só e vamos desenhar só essa parte aqui de cima, tá? Nós vamos ter o ponto A, um resistor, outro resistor e essa fonte. Outro resistor e essa fonte que está aqui e chegamos no ponto B. Todo mundo vale 10 alguma coisa, né? Esse aqui vale 10 ohm. Esse vale 10 ohm e esse aqui vale 10 volts e a polaridade dele é menos e mais. Menos
Se nós aqui terminal é negativo, esse terminal é positivo. Tá? A diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é o que eu chamo de VAB, e esse VAB ele é a tensão de TVNAM. Circulando aqui, eu tenho uma corrente circulando nesse ponto aqui. Lembrando que aqui tem uma divisãozinha. Uma corrente que eu chamei de 1 e aqui uma corrente que eu chamei de 2. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma diferença de potencial entre esses dois pontos A e ponto B. Eu vou encontrar ele como se fosse uma malha que eu estou analisando. Então eu vou ter aqui, vindo para cá, olha, a corrente menos, né? Esse terminal é menos, esse terminal é mais. Então eu vou ter a corrente vindo aqui, menos VAB, né? Menos VAB, mais 10 e 1, que é a corrente que circula aqui, mais 10 e 2, menos 10 volts. Tudo isso igual a zero. Olha, I1 nós vimos que é zero, então esse termo é zero. E 2 nós sabemos que é 2, então isso aqui vai dar 20. Então 20 menos 10 vai nos dar mais 10. Então o VAB, menos VAB, ele é mais 10, é igual a zero. Portanto, VAB é igual a 10 volts. Só que VAB não é a mesma coisa que o V de TVNAM? Então isso nos dá que o V de TVNAM vale 10 volts. Então todo aquele circuito pode ser substituído. Vamos colocar aqui terminal A, uma fonte de 10 volts em série com resistor de 10 ohms. Esse é o terminal A, esse é o terminal B. E esse aqui é o equivalente de TVNAM. Bom, é um exercício, pessoal, vamos recapitular aí. Ele não é difícil, mas ele é extenso. Nós partimos desse princípio, associamos esses dois resistores e caímos nessa figura. Aqui nós identificamos um circuito em Y, né, e convertemos ele, transformamos ele para delta. Aqui está toda a explicação dos valores, né, como é transformada de delta para Y, de Y para delta. Aqui são o nosso caso, aqui é o nosso caso, onde a gente encontra já o R de TVNAM. Partimos para encontrar a tensão de TVNAM, né? Fizemos algumas transformações de fontes, transformamos uma fonte aqui, duas aqui, associamos esses dois resistores, e aí nós fizemos mais uma transformação de fontes, e chegamos nesse caso até aqui. Aplicamos a lei de Kirchhoff para a tensão, as duas malhas que nós temos, encontramos que 1 é igual a 0 e 2 igual a 2 A. Identifiquei que as tensões entre V e AB eu posso enxergar um loop externo, né? E aí dentro desse loop externo eu aplico a lei de Kirchhoff para a tensão e encontro que esse VAB é igual ao V de TVNAM, né? Só por identificação, porque é a tensão de circuito aberto, e dessa maneira a gente encontra o equivalente de TVNAM. O que isso faz, pessoal? Que este circuito aqui, com esse monte de resistores, monte de fontes de tensão e corrente, ele vai fornecer aos terminais A e B a mesma diferença de potencial, a mesma corrente, a mesma potência a uma determinada carga do que este circuito bem mais simples. Tá? Então, é equivalente de TVNAM, ele fala que dado um circuito linear, ele tem que ser linear, eu posso substituí-lo, qualquer que seja esse circuito, por um único circuito contendo uma fonte de tensão e uma fonte de corrente e uma resistência em série. Então a gente pode terminar aqui o nosso programa, nós podemos finalizar o exercício 4.42 e a gente se vê numa próxima resolução.